Fala galera, meu nome é Daniel, sou analista de investimentos da Capitalizo. Hoje nós vamos falar sobre a EcoRodovias, uma das principais empresas de infraestrutura rodoviária do Brasil. Antes gostaríamos de pedir para quem gostar desse vídeo para dar um like, compartilhar com seus amigos e, se possível, se inscreva em nosso canal. Então, em relação à empresa, ela foi constituída, na verdade, no ano de 2000, mas iniciou suas atividades em 1997, primeiramente com a concessão entre a capital do Paraná, Curitiba, e o porto de Paranaguá, que hoje se chama Ecovia Caminho do Mar. A empresa está listada no novo mercado desde 2010, quando veio a realizar o seu IPO e abrir o capital. Ela é controlada pela CR Almeida, uma das principais construtoras do Brasil, e pelo grupo Gáveo. Os dois, o grupo controlador, detém aí em torno de 64% das ações ordinárias da EcoRodovias. Ela atua então com concessões rodoviárias e operações portuárias no Porto de Santos, sendo que aqui as principais concessões são a Ecopistas, que opera o corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, e a Ecovias, que opera o sistema Anchieta Imigrantes. As duas concessões, então, atuando em regiões como a região metropolitana de São Paulo, polo industrial de São José dos Campos, rodovias também que chegam até o litoral norte de São Paulo, as regiões aqui, a região industrial do ABCD paulista e também rodovias chegando no Porto de Santos. Alguns números, são 10 concessões totalizando mais de 2,6 mil quilômetros, atua em 8 estados das regiões sul e sudeste do Brasil e tem um tráfego anualizado, aqui com dados de 2018, de 290 milhões de veículos equivalentes pagantes. Lembrando que aqui neste indicador, cada veículo equivalente corresponde a um eixo. Então, um veículo leve corresponde a um veículo equivalente e veículos pesados com 2, 3 eixos, então, correspondem a 2, 3 veículos equivalentes. É portfólio com prazo de mais de 16 anos, aqui na média, tem concessões vencendo aqui em 2, 6 anos e novas concessões com vencimentos que giram em torno de 30 anos. A Ecovias contribui com 43% do EBITDA, aqui sendo o principal ativo da empresa, e a Ecopistas contribui com 11% do EBITDA total. No tráfego consolidado, 54% de veículos leves e o restante de veículos pesados. Valor de mercado das ações negociadas de 13,6 bilhões de reais. Só passando aqui, passou um pouquinho. Aqui então, pontos positivos e pontos negativos. O primeiro é a localização dos ativos da empresa. As rodovias onde a empresa possui concessões, elas estão localizadas nos principais corredores de comércio exterior do Brasil, com ligações a diversos portos importantes, como é o caso do Porto de Santos, do Porto de Paranaguá, no Paraná, Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e também o Porto de Vitória, no Espírito Santo. Ela liga também a região industrial do ABCD paulista com o Porto de Santos, que aqui é uma rota importante, com grande circulação de veículos pesados, e também possui ativos importantes no Paraná, com também um alto percentual de veículos pesados circulando, que tem uma maior contribuição aqui para a receita com pedágios. Previsibilidade dos resultados, uma empresa aqui então com menor volatilidade nos resultados no longo prazo, até porque tem concessões de longo prazo, como eu falei ali, uma média de 16 anos nas concessões, algumas com prazo mais curto agora, vencendo em 2, 6 anos, outras com prazo mais longo, mas não deixa de ser um ponto positivo, até porque aqui é um caso diferente de outras empresas com característica mais cíclica, como é o caso de indústrias mais pesadas, como é o caso de siderúrgicas e empresas do setor automotivo. Então aqui, uma empresa que tem resultado, um fluxo de caixa mais previsível do que empresas cíclicas. Aqui o terceiro ponto é o histórico de dividendos, até por essa questão da empresa ter uma maior previsibilidade no fluxo de caixa e ser uma empresa de crescimento mais lento, ela tem um histórico de distribuição de dividendos. E esses dois itens aqui juntos, então, demonstram que os investimentos, aqui no caso das ações da EcoRodovias, são voltados para como se fosse um ativo
defensivo para longo prazo e não um ativo de crescimento, como é o caso de ativos cíclicos que aproveitam a expansão, o momento de expansão da economia, sendo então um ativo defensivo, com menor oportunidade de crescimento no que diz respeito a ganhos de capital, mas que também, invariavelmente, apresenta oportunidades com valorização das ações. Aqui, oportunidades de crescimento diz respeito à oportunidade de crescimento do setor, né, do modal rodoviário. O modal rodoviário hoje é o principal meio de transporte de cargas no Brasil, né, tem a expectativa de um crescimento do modal ferroviário, mas mesmo assim existem oportunidades de crescimento no setor, até porque historicamente o Brasil tem baixo investimento em infraestrutura e também aqui no caso em infraestrutura rodoviária. Temos indícios aqui, indicações, inclusive da ANTT, que teremos novas concessões, principalmente a partir de 2020. Temos então aqui uma perspectiva positiva no que diz respeito a novas concessões para o segmento. Acordo de leniência no Paraná aqui dentro da operação integração. É claro que a empresa ser investigada não é um ponto positivo, mas o acordo de leniência foi homologado agora no início de setembro e o acordo ele veio aqui, o mercado aceitou bem os termos, né? Até porque o Ministério Público Federal ele desistiu do pedido de bloqueio de bens da empresa e os valores acordados eles poderão ser utilizados para compensar ação civil pública ajuizada pelo estado do Paraná. Então o acordo ele foi bem visto pelo mercado, lembrando que a empresa tem uma perspectiva de gastos até o final da concessão em 2021 de 400 milhões de reais, incluindo redução de tarifas, obras e também multa. Pontos negativos, contratos relevantes em fase final, principalmente os ativos aqui localizados no Paraná. A gente vai ver uma tabela mais à frente que mostra mais detalhadamente isso. Em São Paulo também tem ativos vencendo um pouco mais adiante, aí, em torno de 6 anos, quase 7 anos para vencer esses contratos. O estado de São Paulo já indicou que pretende renovar essas concessões, mas não deixa de ser um ponto negativo aqui, sendo um fator de risco. Necessidade de investimentos, a empresa adquiriu recentemente ativos em Minas Gerais, adquiriu uma concessionária e também venceu concessões no estado, tem maior necessidade de investimentos e viu agora, na passagem para o segundo trimestre de 2019, a sua alavancagem passar para 3,3 vezes a relação dívida líquida EBITDA, então não deixa de ser um ponto negativo, a empresa está com a sua estrutura de capital, diríamos assim, não está adequada, até porque em 2020 nós temos agora um vencimento de dívida de 3,8 bilhões de reais, compensando esse ponto negativo. A empresa tem uma posição de caixa elevada, ali de 3,2 bilhões de reais, mas possui essa necessidade de investimentos e as investigações aqui, que seria aqui no caso o terceiro item de pontos negativos, pode acabar impactando a capacidade da empresa de se refinanciar. Operação Infinita Highway na Eco 101 aqui no estado de Espírito Santo diz respeito à investigação da Polícia Federal em conjunto com o Tribunal de Contas da União no que diz respeito a laudos fraudulentos em relação à qualidade das rodovias. Existem também reajustes feitos de forma errada em tarifas e também lançamentos de custos de forma fraudulenta aqui, então é um ponto negativo os riscos que podem acarretar aqui essa operação e a investigação na capacidade de refinanciamento da empresa. Aqui, como eu falei, as concessões que estão para vencer, a Ecosul também, eu não mencionei, também vence daqui a 6 anos, e as que vencem num prazo mais curto são os ativos localizados no Paraná, aqui com vencimento em novembro de 2021, a Ecovias dos Imigrantes também com um vencimento mais curto. O estado do Paraná já indicou que pretende renovar, mas não deixa, como eu falei, não deixa de ser um fator de risco, mas vale ressaltar que tem outros ativos aqui com vencimentos bem longos, inclusive as novas aquisições aqui no estado de Minas Gerais. Aqui só para mostrar o peso de cada ativo, a Ecovias com uma contribuição de 43% do EBITDA e outros ativos aqui parelho, aqui Ecopistas, Ecovia, Ecocataratas e Ecosul.
Só para mostrar aqui também alguns ativos com maior peso de veículos pesados e outros com maior peso de veículos leves. Aqui, como eu falei, o cronograma de amortização da dívida bruta tem um forte peso da dívida agora no curto prazo, principalmente em 2020, e a empresa precisa reestruturar essa dívida, ela, inclusive vem realizando a emissão de debêntures para tentar reequilibrar a sua estrutura financeira, mas não vale ressaltar aqui que isso aqui é um ponto negativo, um grande percentual da sua dívida vencível no curto prazo. Aqui em relação ao desenvolvimento das ações da empresa, desde da abertura de capital lá em 2010, tem um ganho de 100% contra quase 48% do Ibovespa, agora no ano 36% contra quase 18% do Ibovespa. Então aqui em relação aos resultados da empresa, nós temos aqui alguns pontos positivos, como é o crescimento da receita e do EBITDA, mas o lucro apresentou queda. Os principais fatores a influenciar os resultados são o início das operações em Minas Gerais, da Eco 135 e Eco 050, acabou, até influenciou na base de comparação, como foram incluídos novos ativos, o tráfego apresentou uma variação positiva elevada, mas caiu desconsiderando a entrada em operação desses ativos. Outros pontos aqui, isenção de eixo suspenso na Ecovia, Ecocataratas, Ecovias e Ecopistas, aqui ativos no Paraná e em São Paulo. Queda de 1,2% no volume de tráfego comparável, né, excluindo os ativos de Minas Gerais, aqui mostrando que caiu o tráfego, na verdade, se ajustássemos a base de comparação. Variação monetária sobre a outorga da Eco 135 e maior provisão de manutenção, aqui o efeito do aumento da base de ativos, também dá para incluir o aumento do lançamento de depreciação e amortização, e são os principais fatores a fazer aqui o lucro líquido cair 27,3%. Então, em relação aos ativos da Eco Rodovias, é isso, nós não temos nenhum tipo de recomendação no momento, tanto em curto prazo quanto no longo prazo. Só vamos falar então agora um pouco sobre a Capitalizo. A Capitalizo é uma empresa de análise e recomendação em investimentos. Nós temos produtos voltados para títulos de renda fixa, fundos de investimento. Temos também o Invista em Ações, que utiliza análise fundamentalista para recomendações de longo prazo. Temos o Carteiras Capitalizo, que engloba esses 3 planos em um só. Temos o Full Trader, que utiliza análise técnica e gráfica para recomendações de curto prazo. E temos também o Capitalizo Completo, que engloba todos os planos em um só. Se você quiser conferir o nosso trabalho, basta chegar em conteúdos grátis na última abinha ali vai ter relatórios grátis. Você vai ter 3 opções. Clicando aqui então, por exemplo, no relatório da CEMIG, basta preencher seu nome, e-mail e celular, que são campos obrigatórios, e chegar lá embaixo e baixar relatório. Caso você queira participar da nossa lista de transmissão do WhatsApp, basta chegar aqui na descrição desse vídeo, clicar neste link que vai direcionar você para essa página, e terá o passo a passo lá para receber as nossas mensagens, tá certo? Então, em relação a Eco Rodovias é isso. Até o próximo vídeo e um abraço.